Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma formação da Inova Risk. O meu nome é Ricardo Pereira, sou subscritor de linhas financeiras e hoje vou-vos falar um pouco de riscos cibernéticos, apresentar-nos também o nosso novo clausulado e vermos aqui algumas tendências de alguns sinistros que tenham acontecido, algumas burlas que sejam mais comuns. E como é que vamos funcionar hoje? Também como já vos dissemos no chat, nós vamos ter uma secção de perguntas e temos uma secção de perguntas e respostas, onde vocês podem colocar a qualquer altura do webinar uma questão ou uma dúvida que tenham, que eu, a meio ou em alguma interrupção, vamos responder nessas mesmas perguntas. Portanto, não se acanhem, façam as questões que tiverem de fazer. Começando, e também vos dizendo o que é que vamos falar de hoje. Hoje temos um índice um pouco mais curto, e porque vamos estar muito enfocados nas novas vantagens da nossa apólice. Vamos falar do que é que são riscos cibernéticos, porque é que devemos ter uma apólice de riscos cibernéticos e porque é que devemos optar pela nossa. Vamos falar, e aí vamos tentar focar o máximo do nosso novo clausulado, das nossas novas perguntas, novas coberturas que temos da apólice, e também falar um pouco das novas tendências de burlas e de ataques cibernéticos que os vossos e os nossos clientes estão a ser cada vez mais alvo. Por fim, temos a parte das questões, mas como vos disse, podem colocar questões a qualquer altura do webinar, que nós vamos tentando responder. Começando aqui pelo início. O que é que são, afinal de tudo, o que é que são riscos cibernéticos? Temos sempre aquela pergunta do que é. É obviamente um risco financeiro também, de interrupção do negócio, e porventura o que custa mais é nós não estarmos a poder elaborar. Um dano à reputação também, à nossa reputação ou de terceiros. Eles podem ser sempre online, offline, dentro, fora da empresa, criado por pessoas dentro da empresa ou por fora da empresa, seja por hackers ou por erros humanos. Pode ser, lá está, acidental ou deliberado, e pode afetar dados pessoais, qualquer informação sensível que seja confidencial, ou mesmo a própria infraestrutura tecnológica e, obviamente, ficarmos impedidos de elaborar. Isto tem de ser sempre, e a parte cibernética é isto mesmo, sempre como consequência do incidente nos nossos sistemas informáticos ou nos sistemas informáticos de terceiros e que nos afeta a nós. Porquê é que devemos ter a apólice? Aqui começando pelo fundamental, e que eu acho mesmo fundamental, que é devemos ter uma apólice para poder ter a continuidade do nosso negócio e da nossa empresa. E que assenta em 3 partes fundamentais, que é a parte do serviço, que a nossa apólice dá o serviço de contenção da primeira resposta, que é um serviço em língua portuguesa e que dá para os nossos clientes poderem solucionar problemas que tenham, sejam falsos positivos ou seja mesmo um sinistro cibernético. A perda de lucros, que é o que nós perdemos quando não podemos estar a elaborar, e os danos a terceiros, quando perdemos informação sensível e criamos, obviamente, um dano a um terceiro. Isto estará aqui. Portanto, a apólice assenta nestes 3 pontos que são fundamentais. Porque é que devemos ter? Não só pela continuidade do negócio, mas quando os clientes nos perguntam, porque hoje em dia quase 10 em cada 10 empresas já sofreram um incidente cibernético. E se sofreram, é porque, obviamente, sabendo ou não sabendo, os hackers podem ter lá estado e os danos só se saberem mais tarde. Portanto, isto não é novidade para ninguém. O crime cibernético já é o que movimenta mais dinheiro em termos de crimes. E o risco cibernético é um dos principais preocupações dos gestores para os próximos anos. Isso não é novidade. Qualquer gestor está sempre preocupado com, obviamente, a continuidade da sua empresa. Mais uma razão para ter uma apólice de cyber ou de riscos cibernéticos é... hoje em dia temos, ali como podem ver, são dados de 23. Os ataques, obviamente, cibernéticos, maliciosos, de hackers, continuam a representar grande parte, que é 47%. No entanto, temos os erros humanos, 28%, e erros de sistema, que são 25%. Portanto, os dois juntos, que é algo que nós não conseguimos controlar, não conseguimos estar a controlar os nossos colaboradores 8 horas por dia ou 9 horas por dia, e os erros de sistema também não podemos controlar. Portanto, mais de 50% é algo que não é controlável. Portanto, é sempre uma boa dica para se contratar uma apólice de riscos cibernéticos.
Começando também aqui com, vamos falar agora da nossa apólice, da CyberClear 360, que é a nossa apólice de riscos cibernéticos, e vamos falar um pouco, não tão resumidamente, porque as vantagens acabam por ser muitas, vamos tentar ser o mais sucintos possível. Portanto, se tiverem alguma dúvida, coloquem. Portanto, o nosso novo clausulado foi feito também não só para nos adaptarmos ao mercado, mas principalmente para nos adaptarmos ao que é que são os sinistros de cyber e o que é que eles podem provocar e o que é que uma apólice de riscos cibernéticos deve cobrir. Portanto, dentro do possível, do que se pode cobrir. Começamos com a primeira novidade. Isto não está, obviamente, por ordem, mas está numa ordem, num encadeamento mais lógico. Os ataques de engenharia social, portanto, são os que estão mais em voga, e vamos falar deles ao longo da formação. É tudo o que é phishing, portanto, podem ver aqui phishing, vishing, smishing, portanto, são várias denominações que temos. O phishing, vocês já conhecem, que é o que tentam arranjar vulnerabilidades através ou de roubo de identidade, ou tentarem-nos enviar SMS para nós podermos clicar-nos, e-mails. O phishing tem a ver com voz, portanto, são tentativas de ataques cibernéticos por voz, e o smishing por SMS. Portanto, de certeza que todos aqui já recebemos SMS, já recebemos chamadas de voz, daqueles números esquisitos, que tentam, obviamente, ao ter informação, ou mesmo causar logo um dano na nossa informação. Despesas de monitorização de crédito. O que é que isto significa? Muito resumidamente. Muitas vezes, quando os dados de clientes, de terceiros, dados de IBANs, dados de alguma coisa que possa levar a fraude, obtenções de dinheiro de indivíduos, o que acontece? Quando esses dados são vulnerabilizados, existe, ou pode existir, a necessidade de monitorizar onde é que esses dados possam estar a ser vendidos, onde é que eles estejam acessíveis. Normalmente é na Dark Web, e essas despesas de monitorização de crédito servem para isso mesmo. Okay? Despesas de notificação às autoridades. Portanto, pode ser às autoridades policiais, pode ser a outras autoridades. Portanto, é a notificação que nós somos, quando somos vulnerabilizados, enquanto empresa, devemos notificar. Devemos não, temos a obrigação, e é uma das obrigações fundamentais de reportá-los, e a apólice ajuda nessas despesas de notificação. Depois temos também despesas de recuperação de dados ou de sistema alojados na nuvem de um prestador externo tecnológico. Isto era algo que não estava coberto anteriormente. Portanto, nós temos as despesas de recuperação de dados ou de sistemas quando é no nosso próprio sistema. Agora passamos a ter quando está num prestador externo, seja em nuvem, seja um prestador externo de serviços. E aqui é a única condição que nós pedimos, o incidente tenha de ter origem no sistema informático do segurado. Okay? Não pode, se tiver origem no prestador externo, tem de ser a apólice do prestador externo a responder. Temos também um novo cálculo da perda de lucros. Porquê é que nós temos este novo cálculo de perda de lucros? É para poder chegar a todos os clientes e da forma que nós julgamos que é mais justa e mais urgente de conseguir. Portanto, em empresas que tenham menos de 2,5 milhões de faturação, vamos dar um valor diário entre 150 e 1.500 euros para perdas de lucros. Isto, obviamente, é calculado em função também da faturação. Uma empresa de 250 mil euros terá perdas diferentes de uma empresa de 2 milhões, e esse valor é calculado com base na faturação. Para empresas que faturem acima de 2,5 milhões, é um método tradicional, que também está enclausulado, que é o de compararmos, neste caso, os lucros que tiveram no ano anterior com os que tiveram no ano em questão do sinistro, do ataque. Obviamente que este método não é 100% utilizado. Podemos estar num ano em que temos um contrato grande e no outro ano anterior, no período homólogo, não tivemos esse contrato grande. Portanto, isso é sempre visto um pouco caso a caso. Perda de lucros, instrução cibernética que decorra de indisponibilidade de dados ou sistemas alojados na nuvem. Mais uma vez, isto já era dado esta cobertura quando os dados estavam no nosso sistema. Estamos aqui a alargar
para quando estejam em sistemas armazenados, alojados em nuvem. Uma vez mais, o trigger aqui é desde que o incidente tenha origem no sistema informático do segurado. Não pode ter origem no sistema informático de terceiros. A proteção de equipamentos, que aqui também convém explicar o que é esta proteção de equipamentos, porque nós anteriormente não dávamos nenhuma proteção de equipamentos, no sentido de que quando nos equipamentos há obviamente, dados confidenciais, dados pessoais de terceiros, e se esse equipamento ficar inutilizado e que tenha de ser substituído, quando o custo de reparação também é superior ao custo de substituir isso em novo, nós e a nossa nova apólice, o nosso novo clausulado, vai dar cobertura a isso, à proteção de equipamentos e possível substituição do mesmo. O prestador tecnológico externo era algo que nós já dávamos no clausulado anterior, agora passamos a dar por defeito. Okay? Aqui, as despesas de mitigação podem ser as despesas variadas para mitigar o risco, pode ser despesas de comunicação, pode ser despesas com contratação de um serviço externo, pode ser despesas de monitorização de alguma coisa. Portanto, estas despesas de mitigação passam a estar disponíveis no nosso clausulado standard. A responsabilidade pelos conteúdos digitais já estava incluída. Agora passa a estar incluída também quando pode ser modificada por terceiros, e inclui-se também quando são motivadas por parte de funcionários. Passam também a estar aqui cobertos. Vamos ver mais à frente alguns exemplos do que é que possa ser esta cobertura. Despesas de assistência ao tribunal, portanto, algo que nós clarificamos, nós também clarificamos algumas definições, algumas coberturas, fica tudo muito mais claro. Uma apólice de riscos cibernéticos às vezes não é assim tão clara, não tem uma linguagem tão específica, tem uma linguagem mais específica e não é tão simples. Portanto, nós tentamos que o clausulado esteja muito mais simples e acessível a todas as pessoas. E temos também agora uma cobertura diferente, reclamações por sofrimento mental ou emocional, é aquela cobertura que já temos noutras linhas, como o D&O, o chamado Emotional Distress, e temos também essa cobertura no nosso clausulado. Obviamente estamos aqui a pôr apenas tópicos, depois vão ter uma parte mais detalhada sobre o que é estas coberturas. Temos também aqui a fraude tecnológica. O que é que nós consideramos aqui a fraude tecnológica? O uso de identidade eletrónica da empresa, por exemplo, que leve a uma obtenção de crédito por pessoas que não estejam autorizadas, uso da assinatura tecnológica eletrónica da empresa para assinaturas digitais, por exemplo, para estar neste caso, a comprometer a empresa, até conteúdos que estejam a cópia de um website para imitar o nosso negócio. Isto é o que nós consideramos a fraude tecnológica. Okay? Roubo eletrónico de fundos, também estará aqui coberto. Aqui um dos exemplos interessantes para quem tenha, obviamente, negócio online, quem faça vendas online, a alteração de preços online. Isto acontece muito, ou pode acontecer muito, às vezes por erro das pessoas, quando estão a digitar, colocam mais um 0 ou menos um 0, mas também pode ser mesmo um ato malicioso, que é que era entrar num site de uma empresa grande e colocar todos os produtos que estão a 699 euros a 6,99 euros. Isto é um ataque fraudulento que acontece algumas vezes. O roubo de identidade, o chamado crime cibernético, também passa a ter uma opção pré-cotada, portanto, apesar de ser uma cobertura opcional, passa a ter essa opção para poderem contratar. O roubo de identidade é nada mais, nada menos do que obterem a nossa identidade, seja por hacking do nosso e-mail, hacking das nossas plataformas, para poder obter, por exemplo, benefícios económicos. O pedido de pagamento para um determinado IBAN que é diferente do IBAN da companhia. Portanto, isso é o que nós passamos a ter nesta cobertura opcional, mas que já está incluída no nosso pré-cotado.
Como vos disse anteriormente, passamos também a ter algumas alterações e esclarecimentos de definições e de exclusões, passa tudo a estar muito mais explicado, com linguagem muito mais acessível, e temos também aqui um período adicional de notificação maior na nossa apólice. Isto são tudo, vocês vão ter, obviamente, depois acesso ao nosso clausulado, poderão ver que o trabalho que nós fomos fazendo é no objetivo também de simplificar as coisas, os termos, as coberturas, está tudo numa linguagem muito mais acessível para, digamos, o comum dos mortais poder percebê-lo. Entretanto, se forem tendo algumas dúvidas, coloquem-nos no chat de perguntas e respostas e eu, neste caso, vou tentando responder ao longo do webinar. O que é que nós vamos ver agora, para não estarmos só focados nas coberturas, vamos ver alguns exemplos de sinistros que estão mais em voga nos últimos 12 meses, nos últimos 18 meses, e que convém explicar um pouco melhor. Portanto, são termos... são 5. Eu decidi utilizar aqui 5, porque são os 5 que também os mais diversos meios de comunicação social também referem, e é importante explicar cada um deles. E vamos ver alguns exemplos à frente. Por exemplo, o spear phishing é algo muito mais elaborado. Como é que isto funciona? O hacker, a pessoa que está a tentar burlar-nos, obtém os nossos dados, obtém dados que podem estar disponíveis nas redes sociais, podem estar disponíveis online, podem até estar disponíveis em base de dados na Dark Web. Para que é que isto funciona? Isto funciona para terem um caso prático para depois ou nos ligarem, ou nos mandarem um SMS. O que é que vai acontecer? Nessa chamada, vão-nos ligar, fazendo-nos passar por uma entidade, por um banco ou por uma entidade financeira. O que é que eles vão dizer? Sabem o nosso nome, sabem a nossa morada, sabem o nosso telefone. Deixam-nos confortáveis para quê? Para nós pensarmos que é mesmo a entidade que nos está a contactar. O que é que eles nos vão pedir? Vão-nos dizer que ou tentaram aceder ao nosso cartão bancário, ou tentaram fazer uma transferência fraudulenta e precisam de cancelar ou de confirmar connosco que nós não a fizemos. E o que é que vai acontecer? Como nós já estamos confortáveis, vão-nos pedir códigos que foram enviados por SMS, e aí são códigos que eles não conseguem ter acesso, são códigos que o banco enviou, e vão-nos pedir para, na chamada telefónica, estar a dar esses códigos. O que é que acontece? Estes códigos não são para cancelar coisa nenhuma. Estes códigos são para pedir, são códigos de transferência, que são códigos de duplo fator de autentificação, às vezes triplo, que eles vão utilizar depois para nos tentar roubar dinheiro, digamos assim, ou fazer uma transferência fraudulenta. Isto é o spear phishing, é o que mais acontece. Quase todos nós, não vou dizer 100%, mas 70% ou 80% já tivemos um ataque destes. Porque realmente são ataques bem feitos e que nós pensamos que são mesmo o nosso banco ou uma outra entidade a fazê-lo. O nosso banco não vai entrar em contato connosco, vai-nos informar, mas não nos vai pedir códigos. Okay? Portanto, nunca deem códigos por mensagem ou por chamada telefónica. O phishing provavelmente nunca ouvimos falar, mas conseguimos lá chegar pelo nome. São aqueles códigos QR Code que nos enviam, como por exemplo, há aqueles nós hoje em dia já vamos a um restaurante, conseguimos ver a emenda pelo QR Code. Esses códigos QR que nos enviam ou por SMS ou por e-mail são códigos que nós vamos depois ver aquilo no nosso telemóvel e nos pedem informação pessoal. E nós, como é uma entidade credível, acabamos por também cair naquilo. Portanto, é algo que se calhar nunca aconteceu a alguns de nós, mas que também está muito em voga. O deepfake e a inteligência artificial, este provavelmente todos conhecemos, porque hoje em dia com a inteligência artificial já se consegue muito facilmente, neste caso, aceder a imagens modificadas, a conteúdos modificados, a vídeos modificados, que servem também para nos fazer crer que aquilo é verdadeiro e afinal não é verdadeiro. Isto acontece muito na política. Damos exemplo agora todos nós acompanhamos certamente, ou já vimos na televisão, eleições norte-americanas, onde estes conteúdos são muito utilizados para criar fake news.
podem ser utilizados para nos burlar. O tap checking, que aqui temos mais à frente, é algo que utilizam no nosso telemóvel, por exemplo, para controle de toques no nosso telemóvel, ou mesmo para criar 2 níveis de ecrã. O que é que acontece nestes 2 níveis de ecrã? Eles criam uma carapaça, ou seja, nós estamos a ver o ecrã com uma carapaça e eles depois atrás estão a sacar-nos informação ou fazer-nos outro tipo de coisas no nosso telemóvel. Isto acontece única e exclusivamente quando nós instalamos conteúdo que não seja seguro, ou seja, não utilizamos a App Store ou lojas que sejam mesmo fidedignas e instalamos algo que leva que depois conseguem aceder ao nosso telemóvel. Outra das burlas que está em voga, e esta é bastante sabida, é os anúncios online, que nos tentam burlar em termos de anúncios com informações falsas, a pedir pagamentos adicionais ou fora do website. Temos exemplos do OLX, temos exemplos de outras plataformas. Portanto, estes 5 são os que acontecem hoje em dia, ou mais aconteceram nos últimos 12 meses. E antes de irmos aqui aos casos práticos, isto são casos que estiveram em revistas de opinião de especialistas, portanto, ou de informática ou mesmo de conteúdo de riscos cibernéticos. Mas antes de irmos aqui, vou só aqui dar uma vista de olhos à secção de perguntas e respostas. Podem colocar as perguntas que continuarem a perguntar, não só na parte final, mas agora ao longo da apresentação. Portanto, eu vou só ler aqui uma pergunta que temos do Eduardo Rosalino. Portanto, que diz que tenho várias informações diárias que tenho mais utilizadores a usarem o meu e-mail. Já mudei a password várias vezes. O que devo fazer para não ter estas situações? Portanto, aqui é um e-mail, do que eu consigo perceber, é um e-mail que é utilizado por várias pessoas. Portanto, é um e-mail que é utilizado para várias pessoas. Vou assumir que é um e-mail mais geral. Portanto, se já mudou a password, do que eu estou aqui a perceber, portanto, se ele é utilizado por várias pessoas, portanto, é ter um controle maior também sobre o que essas pessoas possam fazer. Portanto, aqui mudar a password, depois as outras pessoas não têm acesso. Do que eu consigo perceber é isso. Portanto, mudar a password, obviamente, é uma boa política. Depois é tentar perceber de onde é que vêm essas tentativas de acesso. Portanto, se há mais pessoas a utilizar esse e-mail, é tentar perceber que se não se clica em e-mails que não se deve clicar, em hiperligações que não se devem clicar. Portanto, aqui, entre aspas, a educação cibernética é mesmo o maior passo para evitar essas situações. Okay? Tentando perceber, se eu percebi bem qual é a dúvida, portanto, se continuamos a mudar passwords e continuar a ter acesso indevido, é tentar perceber se não se clica em e-mails de phishing ou de outros derivados. Passando aqui aos casos específicos, portanto, isto são mesmo casos que aconteceram e eles vão estar públicos em algumas revistas. Aqui o caso do Bernardo. Bernardo Almeida, muitos provavelmente conhecem, é um youtuber conhecido de criação de conteúdos digitais, muito mais ligados à parte das últimas novidades de tecnologia. Portanto, ele já trabalha neste mundo há 10 anos e teve ultimamente uma tentativa de fraude, que foi aqui muito baseado no que nós falámos anteriormente do spear phishing. Tentaram roubar, isto é declarações dele, tentaram roubar todo o dinheiro da conta, quase conseguiram. Portanto, o que aconteceu foi que uma mulher ligou-lhe e disse que era da secção de cibercrime do banco, começou a dar informações, obviamente, o nome completo, o NIF, movimentos exatos de valores. Isto é informação que pode estar dispersa na internet. Pode estar dispersa na internet nas nossas redes sociais. Obviamente que os movimentos não estarão nas redes sociais, mas podem estar num fórum qualquer da Dark Web.
e deu-lhe todas as informações que estavam a tentar aceder de um IP na Covilhã, e para confirmar que não era ele. Portanto, ele disse que não era ele, e depois, portanto, com o avanço da conversa, tentaram que ele lhe enviasse alguns códigos para cancelar essa operação. E neste caso, o Bernardo detectou a tempo e não enviou esses códigos, decidiu, e bem, é o que devemos fazer sempre, ligou para o gerente do banco, e o gerente do banco disse que aquilo não era verdade, e ele conseguiu evitar aqui uma burla que lhe ia, obviamente, roubar grande parte do dinheiro da sua conta. Mas, ao contrário do Bernardo, temos casos de que pessoas que foram mesmo burladas. Portanto, o caso da Olinda Monteiro, que é uma pessoa que também teve uma tentativa da parte do banco em contactá-la, porque já tinha 2 tentativas de movimentos anormais no cartão, perguntaram se realmente era a pessoa que estava a fazer esse, e como não era a pessoa, vamos cancelar a movimentação a seguir, cancelamos o cartão por uma questão de segurança e enviamos um novo. O que é que aconteceu aqui? Tinham os dados todos desta senhora, obviamente muito credível, mas iam-lhe pedir, obviamente, códigos bancários. E o que é que a senhora tinha? Tinha lá, obviamente, no acesso do banco, para não autorizar a transferência. E ela colocou não autorizar a transferência, mas deu esses códigos aos burlões. O que é que aconteceu? Eles, com estes códigos, não conseguiram autorizar as transferências, mas são códigos fortes para autorização de movimentações quando estamos a falar telefonicamente com o operador do banco. O que é que aconteceu seguidamente? Eles utilizaram esses códigos para fazer transferências telefónicas. Ou seja, aqueles códigos eram códigos de autentificação fortes que o banco vos pede quando estão a fazer uma transferência por telefone. E o que é que aconteceu? Conseguiram neste caso, roubar à senhora, num espaço de alguns minutos, 4.000 euros da sua conta. Mais tarde, a senhora ligou mais tarde, estamos aqui a falar de diferença de 30 minutos, ligou para o banco para tentar confirmar que aquilo era o banco, e não era, porque o banco já não tinha atendimento àquela hora. Portanto, ela, quando ligou para o banco, recebeu essa mesma informação. Portanto, os serviços estão fechados. Portanto, era só entre uma hora específica. E ela ficou a saber que tinha sido burlada neste valor. O que é que aconteceu? O banco declinou qualquer responsabilidade porque a senhora tinha dado de forma voluntária os dados. Acaba por ser verdade, mas é uma burla muito, muito conhecida e vem muito ao encontro que nós falámos do spear phishing, que é algo que tem os nossos dados, deixa-nos confortáveis e, ao fim e ao cabo, se não tivermos numa altura do dia atentos, acabamos por cair nestas parrelas que são fáceis de fazer. Pronto, e é algo que nós devemos sempre estar atento. Nenhuma entidade bancária vos vai pedir um código que vocês receberam por SMS no vosso, ou não seja, no e-mail ou no telemóvel. Se pedirem, desconfiem, desliguem a chamada e ligam para o vosso gestor de conta e confirmem. Antes, também vos explicar que vamos a seguir esta informação, temos uma campanha de cyber. Esta campanha, como é que funciona? Cada apólice cotada emitida a partir do nosso portal, cyber, vocês recebem 5% de comissionamento extra, até ao máximo 20% de comissão na primeira anuidade dessa apólice. Portanto, é também aqui um incentivo para termos esta campanha até 31 de dezembro, para vocês também poderem fazer e aproveitar esta nossa nova apólice, que está bastante mais simples, tem bastante mais coberturas e que pode levar a que vocês consigam vender mais facilmente a apólice, só que aqui com alguns triggers, com algumas coberturas que sejam mais adaptadas ao vosso cliente. Para isto, tem a campanha até 31 de dezembro, apenas para vocês saberem, vão receber também essa comunicação, e podem contar, obviamente, com a nossa ajuda para alguma dúvida ou até para algum esclarecimento com o cliente. Entretanto, vou dar também aqui um saltinho às questões. Portanto, chegamos aqui à parte das questões
podem colocá-las agora. Eu vou só ler aqui mais algumas questões que nos chegaram. Uma questão aqui do Gonçalves, que diz: bom dia, é possível subscrever uma apólice cyber para uma empresa de consultoria informática? É possível. Podem, obviamente, subscrever para uma apólice de consultoria informática. Nós chamamos o pré-que-tal dos simuladores do portal, já vos deixam-vos simular, fazer a simulação para esse cliente. Tem de cumprir só com algumas subjetividades que são poucas, não prestar não ter algumas atividades e mais algumas questões, são poucas. Mas uma empresa de informática, a priori, encaixa no nosso simulador. Uma outra questão do Nuno Fernandes. Segundo este exemplo, é possível subscrever apólice de riscos cibernéticos por empresas e indivíduos? Não. Para já, nós temos uma solução apenas para empresas, ok? E todas aquelas coberturas podem ser contratadas por empresas. Para apólices individuais de riscos cibernéticos, ainda não temos uma solução, mas é algo que podemos ter num futuro próximo. A apólice ainda está feita para empresas, não está feita ainda para individuais, mas é algo que podemos ter no futuro próximo. No entanto, para empresas, todas estas coberturas podem ser aplicadas. Ok? Entretanto, se não houver mais questões, não há problema, podem colocá-las ainda durante esta formação ou após a formação. Nós vamos responder a todas as perguntas que tenham ficado por responder. Ok? Entretanto, temos aqui só mais uma pergunta que eu vou responder. Se temos alguma literatura para divulgação desta apólice cyber? Temos. A mesma vai ser enviada possivelmente depois deste webinar, assim como o webinar, a apresentação do PowerPoint e outra informação sobre a campanha e sobre outras coisas. E vai estar aí também a literatura, neste caso, de divulgação desta apólice cyber. No entanto, se houver alguma dúvida sobre alguma cobertura, nós podemos sempre esclarecer. Elas vão estar muito simples no nosso clausulado novo, mas nós podemos sempre responder essas perguntas. Portanto, aqui também tem os nossos contactos, os meus e do Paulo Oliveira, que somos os dois subscritores, neste caso, de linhas financeiras, seja de cyber, de responsabilidade civil profissional, D&O, entre outras coisas. Portanto, podem contactar tanto a mim como ao Paulo, assim como a nossa gestão de rede do InovaGo, a qualquer altura. Vocês têm os contactos. Resta também agradecer-vos por terem estado presentes, dizer-vos que, como disse anteriormente, os conteúdos depois vão estar disponíveis, vão-vos ser enviados. Se quiserem ter mais algumas informações, porque nós costumamos ter conteúdo interessante, podem seguir-nos nas redes sociais, podem seguir-nos também no YouTube, InovaRisk, e ter acesso a esses conteúdos que nós disponibilizamos, seja pequenos vídeos com coberturas, pequenos vídeos a informar sobre o estado de negócio e de casos interessantes. Sigam-nos nas redes sociais e qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Contactem-nos. Agradecer-nos uma vez mais por estarem presentes e até ao próximo webinar. Muito obrigado.